Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esse dia hoje já tenha começado muito abençoado e que nós prossigamos, em bênçãos no dia de hoje. E hoje, meninas, eu vou chamar vocês de meninas, eu sei que aqui é um grupo de mulheres, mas eu acho que é uma forma carinhosa. As minhas irmãs, nós já passamos todas aí da casa dos 40, eu ainda chamo as minhas irmãs de meninas. Então aqui vocês são as minhas meninas. E hoje, meninas, a gente vai chegar aqui no estudo do capítulo 20. Já agora caminhando realmente para nossa reta final aqui nos estudos do livro de Atos, que tem sido uma bênção. Concordam comigo? Tem sido uma bênção. Pra mim tem sido. E a gente sai ali, do capítulo 19, que capítulo foi aquele de ontem, E que foi muito bem falado pela minha amiga Elis. Eu só sou grata por cada uma das meus colaboradores que se dispuseram também de tirar um tempo da sua vida e sempre trazer algo novo, sempre ter um olhar. Por isso que é bom, não só eu apenas, porque o Espírito Santo fala a cada um de nós de formas diferentes. É sempre bom ver um olhar diferente do meu. E ontem não foi diferente, Ontem foi muito abençoador. E esse capítulo muito tumultuado, com muita coisa, a gente já sai ali chega no finalzinho, com toda aquela revolta que Demétrio faz por conta da pregação de Paulo ali sobre a deusa Diana e eles perdendo dinheiro, então tem todo aquele tumulto e a gente sai deste contexto para entrar agora no capítulo 20 aqui do livro de Atos. E a gente vê aqui, que de novo, o Paulo vai visitar a Macedônia, a Grécia. A gente está aqui, Paulo saindo da sua terceira viagem missionária. E por que ele fazia isso? Agora ele está passando por cidades que ele já passou antes, que ele pregou, porque o intuito de Paulo, numa primeira viagem, era pregar o evangelho, estabelecer ali uma igreja e fortalecer os irmãos na fé. E agora ele volta encorajando, vendo o que estava dando certo, vendo o que estava dando errado, onde é que os irmãos estavam meio ali, se desviando um pouquinho, mas ali ele volta para encorajar, para ministrar novamente sobre a vida dessas igrejas que ele havia fundado. E ele vai voltar aqui, ele vai passar pela Macedônia. E a gente, vamos para a Bíblia aqui, meninas, comigo na Bíblia, Vem comigo. Cessando o tumulto, isso aqui falando do tumulto do capítulo anterior. Paulo mandou chamar os discípulos e tendo confortado, porque Paulo via essa necessidade, de confortar, de falar, calma, a gente vai sofrer mesmo perseguição, fica tranquilo, isso é normal. Alguns, talvez por serem novos, não entendessem tudo aquilo que eles estavam passando. E Paulo dizia, gente, isso quer nada, isso aqui é só o comecinho. Preocupa não, que tem muito mais perseguição por vir. E havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, ele dirige-se para a Grécia. E aí Paulo vai chegar numa cidade chamada Troade. Depois da festa dos pães asmos, eles vão navegar. E no primeiro dia da semana, estando reunidos com o fim de partir o pão. Quando eles se reuniam, eles ceavam, eles partiam o pão. Não era só o pão mesmo, eles se alimentavam, eles tinham uma comunhão. Eles tinham esse momento de comunhão entre os irmãos, na hora da ceia mesmo. A fim de partir o pão, que deviam seguir, de partir o pão. Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então a gente não sabe exatamente que horas que começa esse discurso aqui de Paulo. Mas o que se sabe é que Paulo prolongou esse discurso. O discurso estava muito grande, até a meia-noite. E na verdade esse discurso aqui, a palavra, eu até marquei aqui, é um dialogomai. A palavra que é usada em grego, essa palavra dialogomai, ela dá a impressão, ela remete a um discurso informal e não um sermão. Ou seja, Paulo falava, eles estavam ali reunidos e as pessoas o interpelavam, perguntavam. Então era mais uma conversa informal, mais do que um sermão.
Paulo estava ali exortando, explicando, mas respondendo perguntas, dúvidas, né, que as pessoas, que os irmãos ali tinham. Ai, como que a gente procede nessa situação? Como que a gente faz? Então era um discurso conversional. Paulo estava conversando com a congregação. Bora continuar. Aí ele prolonga até a meia-noite e ali, aqui diz no versículo 8, que havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Aqui é Lucas falando, né? Onde nós estávamos reunidos, haviam muitas lâmpadas. Gente, estava de noite, estava escuro, então eles espalharam lamparinas. E não é lâmpada de LED como a gente tem hoje, é lamparininha, lembra? Cadê minha lamparininha? Olha aqui. Olha a lamparina, olha o nível que era. Então, eles espalharam muitas dessas lamparinas para iluminar o ambiente. Eles estavam numa sala ali fechada, reunidos, escutando Paulo. E eu imagino que ali estava um aglomerado de irmãos, todos querendo ver Paulo discursar. Porque, meninas, combina, vamos combinar aqui comigo? Se você soubesse que Paulo estaria aí na sua cidade, eu estou aqui nos Estados Unidos, muitas de vocês estão, a gente aqui no nosso grupo, talvez vocês nem saibam, mas nós temos pessoas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Maranhão, Rio de Janeiro, Goiás, na minha terra, na Bahia, que mais? Eu acho que esqueci algum outro lugar. Eu acho que eu esqueci, tem algum estado que eu tô esquecendo, Rio Grande do Sul, Paraná. Então temos no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Goiás, aqui nos Estados Unidos, aqui na Pensilvânia, na Califórnia, Massachusetts, New Jersey. Então são vários lugares diferentes. Nós aqui num grupo no WhatsApp, mas cada um no seu cantinho, recebendo, né, aprendendo aqui em Atos. Mas se você soubesse que Paulo iria estar aí na sua cidade, você não iria? Eu iria. Ficaria ali espremidinha, mas não queria perder a oportunidade de ouvir, né, de ver Paulo falando pessoalmente. E aí eles se reúnem nesse lugar, tá bem apertadinho, coloca essas lamparinas. E aqui no versículo 9 diz que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, foi para baixo, né? Caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Agora, meninas, quem nunca? Me diz aí quem nunca? Quem nunca dormiu num sermão? Eu confesso que eu já. Porque às vezes, né, eu vou imaginar que sou eu imaginando, né? Fala que o discurso estava prolongado até meia-noite. Esse jovem talvez tivesse trabalhado. Algumas pessoas gostam de falar que ele estava numa sonolência espiritual. Um sono espiritual. Tava sonolento, que era espiritualmente. Talvez não, talvez fosse só, não posso afirmar isso. Talvez fosse só simplesmente o cansaço de um dia todo de trabalho, né? Trabalho pesado, talvez ele fosse pescador, talvez fosse lavrador. Os trabalhos antigamente eram muito mais pesados no sentido físico mesmo, né? Ali exigia uma certa força. Então talvez ele tivesse trabalhado o dia todo, estivesse ansioso para ouvir Paulo. Nós estamos falando de um cenáculo, um lugar de 3 andares, com lâmpadas, né, lamparinas queimando. Você talvez que é aí da cidade, não sabe o que é uma lamparina. O cheiro às vezes incomoda, uma lamparina. E aqui falam que eram várias lamparinas, então aquele cheiro um pouco cansado, ele vai para a janela, aqui sou eu imaginando, né? Viaja aqui, entra aqui na minha cabecinha. Vai pra janela para pegar um arzinho ali, uma fresca, uma brisa, quem sabe, para continuar ainda prestando atenção no discurso de Paulo, mas vencido pelo cansaço mesmo do dia. Também já tinham ceado, já tinham comido, né? Vai que ele comeu muito, tava ali com a pança cheia, não sei. Só pensando aqui. Mas Paulo, ali naquele discurso prolongado, Eutico muito cansado, senta ali na janela, né? De repente, o que acontece? Cai lá do terceiro andar, se esborracha lá no chão e morre. E aqui na minha cabecinha, quem tá narrando, a gente sabe, quem nos está contando essa história é Lucas. E você já sabe qual era a profissão de Lucas. Verdade? Você já sabe que Lucas era médico. Então eu imagino ali, né, naquele alvoroço, a mulherada começa a gritar, o povo, meu Deus, caiu, morreu. Lucas, dá licença. Eu sou médico, sai daí, deixa eu ver. Gente, isso aqui sou eu botando palavras, né, ação aqui em Lucas.
Lucas chega, vai lá, pega os sinais vitais ali de Eutico e fala, morreu. Porque Lucas tinha propriedade para falar, ele era conhecedor da anatomia, fisiologia do corpo humano. Então ele toca ali em Eutico e fala, ó, deu ruim aqui pro Eutico, mas Eutico morreu. E aí, eu imagino, né? É a mulher gritando, é criança chorando, e homem falando o quê? Mas como assim? Aqui ouvindo Paulo falar e como é que morre. E olha Paulo, olha a calma, olha a tranquilidade, olha o coração cheio do Espírito. O que é, né? Ter um coração cheio do Espírito Santo. Qual é a diferença que isso faz? Olha como é que Paulo vai proceder. Paulo, vem aqui comigo para o versículo 19. Na minha cabeça, Lucas é o primeiro a chegar ali, ver que Lucas já deu logo atestado de morte, morreu mesmo. E aí Paulo descendo, aqui no versículo 10, não 19. Paulo descendo, porém Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então olha só, Lucas dá ali o atestado de óbito, morreu, Eutico tá mortinho. Paulo desce calmamente, aqui não fala que Paulo faz uma oração, não fala que Paulo repreende o espírito de morte, não fala nada, a gente não sabe exatamente, mas a única coisa que conta é que Paulo pega esse moço, né, esse jovem chamado Eutico, abraça e fala, gente, tá tudo bem, tranquilos aí, fica tudo bem, ele não está morto, ele vive. E sobe novamente, parte o pão, fazem ali mais um lanchinho, comem esse pão e Paulo volta a discursar até o amanhecer. Olha só, não faz alvoroço? Ninguém fica ali, agora morreu, a gente agora vamos celebrar a vida de Eutico, que Paulo ressuscitou. Não, a preocupação maior de Paulo. E às vezes para você que talvez está nova nessa caminhada, mas como assim? Não foi dar uma assistência? Ele deu assistência para esse rapaz? Como assim? Ele deu assistência que esse rapaz precisava, ele trouxe a vida de volta. E eu aqui, isso aqui é minha cabeça, meninas, minha cabeça. Eu imagino que Eutico é o primeiro, agora ele não tinha sono mais não, agora ele estava elétrico, porque ao ser abraçado por Paulo, ele é abraçado pelo Espírito Santo de Deus, que sopra sobre a vida dele um sopro novo, um fôlego novo de vida. E com esse fôlego novo de vida, Eutico estava ali eufórico. Bora, Paulo, prega mais, fala mais, que agora eu não vou mais dormir. Eu quero ouvir, eu quero saber tudo que você tem para falar. Porque Paulo, ele estava indo para Jerusalém e ele sabia que ele tinha tanta coisa ainda para falar, ele tinha uma urgência de exortar, de ensinar, de confortar, de deixar aqueles irmãos, aquelas igrejas por onde ele passava, de deixá-las firmes no Senhor, firmes na palavra. E esse era o intuito dele. Vocês ainda têm muitas coisas para aprender e o Espírito Santo ainda tem muita coisa para falar através da minha vida. Então bora desperdiçar tempo não. Bora falar. E ele fala, até o amanhecer. Eu estava pesquisando para saber mais ou menos quantas horas. Paulo falou por no mínimo 8 horas. Pode ser que tenha sido, eu disse a palavra mínimo, pode ser que tenha sido um pouquinho menos, mas talvez até mais do que 8 horas. E meninas, como eu falei, eu já dormi em sermão. Hoje em dia, a gente não aguenta 40 minutos. Quando o padre começa a falar ali 1 hora, a gente já começa. Ai, meu Deus, olha a hora. Então isso aqui também nos ensina que quando a palavra de Deus ela está sendo ministrada, que nós possamos abrir os nossos olhos, estarmos ali disponíveis. A gente vê que Eutico vai para a janela, talvez procurando uma posição mais confortável para suportar o calor, eu imagino, a sala cheia de gente, as luzes, o foguinho, a fumaça ali das lamparinas o incomodavam, mas muitas vezes a gente também tem que nos libertarmos de coisas que nos prendem, coisas que nos limitam a prestarmos atenção ali no sermão que está sendo ministrado. Às vezes são coisas tão boas, pérolas, e a gente acaba perdendo por uma sonolência espiritual, por um cansaço físico mesmo, e acabamos adormecendo. Não morremos como Eutico, mas morremos por não deixar que a palavra de Deus penetre no nosso coração. E
mesmo ali diante daquele milagre, que é um milagre, né? O povo não para não. Bora ouvir o que Paulo tem para falar, porque mais importante é ouvir o que Deus tem para nós. Milagre, depois amanhã a gente vai comentar aqui sobre a vida de Eutico. E aí é isso que acontece. Paulo continua pregando, é um discurso longo, prolongado mesmo, um discurso de troca. Falava, perguntava, interpelava, respondia perguntas, e esse discurso é um discurso que marca a vida desses irmãos aqui. Não só pela ressurreição de Eutico, mas pelas palavras em si que Paulo profere aqui. Amém? Então a gente vai ver que agora Paulo vai para Mileto, depois ele vai falar aos presbíteros, e ele continua indo de cidade em cidade, porque a intenção dele era chegar em Jerusalém. E a gente vê aqui, vamos para o versículo 19, que diz que servindo ao Senhor com toda... Esse aqui é Paulo falando, né? Que servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de ter o ensinado publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangindo em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então, o que a gente vê, né? Paulo tá falando ali, olha, eu vim de cidade em cidade, eu fui pregando, não deixei que nenhuma das ciladas que me apresentaram os judeus, porque os judeus já se preparavam, né, para açoitar, apedrejar, para botar Paulo na prisão, para realmente fazer da vida de Paulo um martírio, um sofrimento. Mas vocês se lembram ali na conversão de Saulo, que quando Jesus fala para Ananias, né, vai lá Ananias, vai lá encontrar Saulo, que estava cego ali, e Ananias fica ali meio reticente, Jesus fala, não, você vai, porque esse Saulo, ele é um vaso precioso nas minhas mãos, e eu quero que você mostre para ele, que ele entenda o quão importante é que ele sofra por amor ao meu nome, o quão importante é que ele sofra por amor ao meu evangelho. E Paulo, a partir do momento era Saulo, mas depois vira Paulo, a partir do momento da sua conversão, ele tem esse entendimento que quão importante era para ele. E ele tinha isso, um motivo de alegria, ele se alegrava por sofrer pelo nome de Jesus. E ele não parou diante dos obstáculos, diante das ameaças de prisão, de açoite, de apedrejamento e até de morte. Ele continua, nada disso foi empecilho para que ele parasse. E a gente vê aqui, no versículo 21, diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ai, meninas, para tudo, porque isso aqui é tremendo, isso aqui é muito forte. Como eu gostaria de ter essa disposição de Paulo, ter esse coração aqui de Paulo. Como eu queria que nós, se pelo menos 10% das pessoas que se intitulam cristãs tivessem esse coração aqui de não ter a sua vida por valiosa. Não, minha vida não me importa não. Até porque ele já sabia, porque ele diz aqui alguns versículos antes, que o Espírito Santo testificava no coração dele. Novamente, o que é ser cheio do Espírito Santo? Paulo já sabia, porque o Espírito Santo já dizia isso para ele, e ele tinha esse entendimento. Não me importa, eu não tenho a minha vida por preciosa, minha vida não vale nada. O que importa para mim é levar esse evangelho, é guardar a carreira. Em 2 Timóteo 4:7 ele fala, ali já terminando a vida dele, ele fala, combati o bom combate, guardei a carreira. Guardei a carreira? Como é que é? Combati o bom combate, acabei a carreira, desculpa, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Para Paulo, o importante era isso. Eu sei que eventualmente eu vou morrer pelo nome de Jesus, por causa do evangelho que eu estou pregando, por causa do evangelho de Jesus Cristo, o Messias, mas o que importa para mim, a minha vida não é valiosa, é combater o bom combate.
é guardar a minha fé e acabar a carreira, ou seja, chegar ao final do propósito que Deus tem para mim, chegar ao final do chamado que Jesus tem para mim desde ali, quando ali no caminho de Damasco eu encontro com ele, literalmente caio de cara no chão. Então é isso que importa, a minha vida em nada importa. E olha, eu acho isso maravilhoso. E aí ele sabe, né? Ele vai aqui no versículo 25 dizer que agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Eu sei que eu fiz o que eu deveria fazer. Vocês não vão mais me ver, porque Paulo já sabia, e eu acredito ali que o Espírito Santo já tinha soprado no coração dele. Você não vem mais. Aqui é sua última viagem aqui, por esse lado você não vai voltar mais. Então se despede aí do seu povo, mas saiba que você fez tudo aquilo que você deveria ter feito. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E aí ele continua falando, né, o qual o Espírito Santo vos contribuiu, bispos e tal, e ele vai falando. E que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas, ele está preparando já, a gente se prepara, porque vão se levantar lobos, né? Jesus também é uma fala de Jesus, lobos em meio a cordeiros, e esses homens vão trazer coisas que não são verdades, eles vão distorcer esse evangelho da verdade, eles vão distorcer o evangelho do caminho, né, da vida, que é Jesus, eles vão tentar distorcer ali a verdade. Meninas, e abrindo aqui um parênteses, hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo isso aqui, que o que ele diz aqui no versículo 29. Eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para trás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos e dias, né, passei aqui, admoestei com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, encomendo que vós ao Senhor e a palavra da sua graça, que tenha o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então é Paulo falando ali para aquela igreja uma coisa que está acontecendo hoje. A gente está vendo lobos, né, vestidinhos de cordeiros dentro das igrejas, mudando a palavra. Alguns querem reescrever a Bíblia, alguns querem eliminar partes da Bíblia que ofendem certas pessoas. Mas Paulo está falando, olha, isso aqui vai acontecer. E a gente tem visto nos dias de hoje, está acontecendo. Pessoas, né, que usam o nome de Deus e usam até a Bíblia para justificar os seus próprios desejos. Não estou dizendo que nós não devemos amar, a gente tem que amar a todos igualmente, sem distinção, mas nunca aceitarmos, nos conformarmos com o que eles estão pregando, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. E Paulo vai falando isso. Então, isso vai acontecer naqueles dias, como ia acontecer aqui nos dias de hoje. E aí, a gente vai agora para o finalzinho, né? Vendo aqui no versículo 36. Tendo dito todas essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre eles, todos abraçando-o afetuosamente a Paulo o beijavam. Entristecido, especialmente pela palavra que ele dissera que não os veriam mais, e acompanharam até o navio. Então ali, quando ele diz que ele não vai mais ver, ele ora com eles, e as pessoas, elas estão muito comovidas com esse discurso de Paulo. Elas o abraçam, elas o beijam, elas os levam até ali o navio, né, entristecidas, porque elas entenderam, se Paulo tá falando que ele não vai mais ver a gente, então ele não vai ver mais não. Porque elas sabiam que Paulo, cheio do Espírito Santo, né, conhecedor não só da letra, mas conhecedor do Espírito, quando Paulo falava alguma coisa, isso acontecia. Mas a gente vê Paulo chorando ali com eles, e a gente vê o amor, né, que esses irmãos tinham por Paulo, mesmo com palavras duras, né, porque Paulo ele passava mãozinha na cabeça de ninguém não. Então, olha, Eutico morreu? Levanta, vamos embora, que tem coisa mais para ensinar. Mas os irmãos amavam
Paulo com o coração assim muito afeiçoado mesmo a Paulo, porque os ensinamentos de Paulo eram verdades preciosas e eles se baseavam ali na vida de Paulo. Paulo era um exemplo de caráter, de conhecimento, de relacionamento com Deus, e foi isso que ele passa para esses irmãos de todas as igrejas, que primeiro ele estabelece e depois ele volta para continuar confortando, ensinando, trazendo base, deixando ele saber, olha, vigiar, porque ele fala ali um pouquinho antes, vigia, ora, presta atenção, continuem buscando na palavra, continuem buscando em oração, para que vocês não caiam na lábia desses cordeiros, desses lobos disfarçados de cordeiros que vão tentar arrastar multidões com eles. Então, meninas, aqui no capítulo 20 é muita coisa boa, como todos os capítulos de Atos, mas que nós possamos realmente agir como Paulo, sabe? Eu quero ter esse espírito de Paulo, primeiro de busca do Espírito Santo, busca da palavra, e quando as coisas vierem, né? Quando as coisas que nos distanciam da palavra de Deus, que nós não possamos estar dormindo, mesmo que estejamos ali na janela para pegar um ventinho, mas estarmos com o nosso espírito acordado, para ouvirmos e aprendermos a crescer no Espírito Santo. Mas se porventura cairmos da janela, que haja um Paulo na nossa vida para nos abraçar, porque é um abraço de conforto, é um abraço que traz vida, e que eu e você sejamos essas pessoas que abracem aquelas pessoas que porventura caíram da janela e precisam desse abraço de vida, de um despertar, e que nós voltamos, né? Bora cear, vamos partir o pão novamente, vamos ouvir a palavra novamente. E quão bom seria, né, que nós pudéssemos todas chorarmos umas com as outras. Eu quero acreditar que aqui no Geminá a gente ora umas pelas outras. Eu tenho orado por cada uma de vocês, sei de mulheres que também têm orado por cada uma aqui no grupo, que nós possamos orar e chorar. A Bíblia fala que nós devemos chorar com aqueles que choram, e que nós então possamos chorar de alegria no partir o pão, chorar de tristeza porque aquela pessoa se vai, porque é uma pessoa que agrega a nossa vida, mas que nós possamos chorar umas pelas outras, também intercedendo umas pelas outras. Então hoje sejamos cheias do Espírito Santo, porque é isso que fez a diferença na vida de Paulo, e é isso que faz a diferença na minha vida, na sua vida, em todas nós. Sejamos cheias do Espírito Santo. Aí me lembra ali o que a minha irmã falou de Isaías 6,6, né? Que conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. É a mesma coisa. Aconteceu uma tragédia? Bora, conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus, mesmo diante das adversidades. Amém? Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia próspero, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. A gente se vê amanhã aqui em Atos 21, e se prepara que esse capítulo 21 tá melhor, porque cada capítulo eu acho que é melhor do que o dia anterior. Então, aguarde cenas dos próximos capítulos. Deus abençoe você e a gente se vê amanhã.